mas entretenimento. O rap é isso quando é feito por quem tem talento. Negra. Se Deus quis assim, então assim seja. Se nada por acaso, nesse caso muito menos. Por isso que nós voltamos no puro veneno. E não precisa me temer, cada qual faz o seu, o que é meu pra tomar só, meu Deus. Ele é uma figura super atuante no hip hop nacional. Toca 2 projetos simultâneos, o Mensagem Negra e o Tríplice Aliança. Se envolve com projetos sociais. Apresenta um programa de rádio no seu estado, Sergipe. E agora chega ao Estação Periferia, novo programa da TV Brasil. No estúdio móvel de hoje eu converso com o rapper e apresentador Hot Black. O tempo me mostrou como o jogo funciona. Noite sendo mimo, neurose. Mas cê viu, né? Hoje eu tô de volta mais forte. Perdeu quem apostou na minha morte. Já era. O mensagem abandonou a favela, só quer hip hop. Cê estrela no palco. Vivendo um solo rock. Tem mulher, camarim, tem no bolso Didi. Tem tudo só pra ele não deixar nada pra nós. Não, alegrar de poucos entre 6 a de centena. Quero ouvir dizer Mensagem Negra de volta na cena. Isso aí, cara, fazendo a conexão aqui. Estação Periferia, Estúdio Móvel. Tá valendo. Nossa família, né? É isso aí, tamo junto. No início o programa era só periferia, né? Lá, em Sergipe ainda. Isso mesmo. Isso começou em 2007, quando a TV Aperipê começou também a discutir esse sistema de TV pública. Nós começamos a produzir, porque além de eu, Hot Black, o meu parceiro Marcão e o Júlio Detefon, esses 3 jovens ali dentro da cena cultural e do esporte, tinham esse sonho mesmo de ocupar essa cena do audiovisual. Então surgiu essa oportunidade. Indira Amaral, na época, presidia a casa e estava querendo colocar à disposição uma gama de possibilidades que a juventude e várias outras partes da sociedade conseguissem se identificar na cena do audiovisual e na TV sergipana. Não tinha nada. E uma série de programas foram colocados. Dentro dessa série aí, surgiu a ideia do Periferia, que foi um projeto que, logo no primeiro momento de exibição, a gente já teve a felicidade de ser exibido nacionalmente pela grade da TV Brasil no quadro Diversidade. Eu vou correr pela periferia. Toda semana, a Periferia tem lugar na tela da Peripê TV. O programa Periferia mostra seus protagonistas atuando na música, esporte, cultura, costumes, participação e intervenção social. Entrevistados e DJs completam a cena. É aqui na Peripê TV. Periferia no ar. E a gente conseguiu mais na frente discutir um projeto de coprodução de rede e chegar hoje o resultado do Estação Periferia, que é um projeto muito mais amplo, muito mais dinâmico, de caráter nacional, mas tudo começou lá em 2007, no sonho de 3 jovens. E agora acaba de estrear em rede nacional, agora no mês de junho. Você está comemorando, né? A gente está se encontrando no Rio, quando finalmente está chegando aí na sua cidade, seja onde quer que você esteja. Esse momento é para a gente coroar. A Estação Periferia, ele vem para afirmar, inclusive, essa produção que em Sergipe ficou um pouco presa a partir da falta de canais para disponibilizar, desde a sua produção cultural, audiovisual, literária. O Estação Periferia cria essa oportunidade mesmo que essa produção de Sergipe ganhe o Brasil e automaticamente dialogue com esse Brasil que é pouco visto na TV. Sair desse eixo Rio-São Paulo da produção do audiovisual e colocar o Nordeste, colocar outros cantos do Brasil em evidência dentro da tela. Pra gente é um momento ímpar, é maravilhoso. A todos os periféricos na sintonia, meu grande salve! Estreia dia 1º de junho o nosso Estação Periferia. Vocês estão ligeiros, que esse é o programa da TV Pública Brasileira, que transita de periferia em periferia, mostrando o que há de melhor nas comunidades. O Estação Periferia tem a cara e as cores do Brasil. Sua música, cultura, costumes, suas expressões, linguagens e saberes discutidos em rede nacional. O universo imagético desse nosso convidado é povoado de objetos relativamente familiares, como xícaras, taças, bules, jogos de chá. Reconheceu? O que não é de modo algum familiar é a maneira como ele os apresenta e as relações que estabelece entre estes objetos e o próprio corpo. Nino Kais descreve o corpo como um imã humano de objetos. Sobre e com eles, Nino realiza trabalhos cheios de estranheza e lirismo. Agora, no Estúdio Móvel, eu converso com o artista plástico Nino Kais. Olá,
Olá, Nino, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Estúdio Móvel, estamos aqui, vamos lá. Bom, a gente estava contando dessa sua relação entre os objetos e o corpo. Como é que isso se dá, hein, Nino? Inicialmente, eu comecei trabalhando muito com tecido, que era o universo da minha mãe, que enfim, é costureira. E a partir desse universo de tecido, eu comecei propriamente usar minhas camisas. Então, eu usava camisas e amarrava, cortava, enfim. Comecei a criar as esculturas a partir de tecido. À medida que eu usava esses tecidos, eu pensava, de certa forma, em um corpo. E uma vez eu fiz um trabalho que era uma cadeira, que ela tinha embaixo dos pés, dos seus 4 pés, objetos de porcelana. Aí eu percebi que a cadeira convidava um corpo ali, e aí meu corpo entrou no trabalho, e daí por diante não consegui mais me separar trabalho e corpo, e comecei a fazer relação com outros artistas, no caso, como uma leitura que eu fiz sobre o Richard Serra olhando para a escultura tradicional. Ele dizia que sentia a falta de ver a ação do escultor sobre o objeto em si, no caso, as esculturas que ele olhava de mármore, enfim, essas tradicionais. E aí eu comecei a pensar que eu poderia fazer e ser ao mesmo tempo a coisa, e aí meu corpo começou a se engatar no trabalho. Estava vendo algumas obras tuas e me chamou a atenção o fato de que o rosto ele estava escondido de alguma forma, ele não foi revelado. Qual o seu objetivo com isso, hein? No início que eu fui trabalhar com o corpo, ainda sutilmente o rosto aparecia. Aí então eu iniciei a fazer o trabalho verdando o rosto para que não entendesse o artista como um autorretrato, mas sim como um todo, como uma matéria escultórica. O Estação Periferia, ele tem uma conexão com todos os seus outros trabalhos, assim como o rapper, o programa de rádio, tá tudo interligado? Não tem como desligar, porque é uma militância do hip hop, né? Não tem como desligar um projeto do outro. Foi muito pela linguagem do hip hop que a gente se aproximou de outras comunidades e foi descobrir depoimentos e produções maravilhosas. E como é que você dá conta? Porque o programa de rádio continua, né? Continua. Como é que chama? Império Periférico. O que é que vocês tá tocam desde lá? 2007 no ar, né? Império Periférico é um programa só de rap mesmo. A gente precisava criar esse espaço, porque não tinha nenhuma programação voltada para essa produção do hip hop no estado. E o programa desde 2007 está no ar e tem consolidado e estimulado que Sergipe produza mais. Inúmeros MCs passaram a produzir discos porque viram também dentro do espaço do programa a oportunidade de sua música veiculada. Agora a gente vai nos estúdios ao vivo com DJ Preto JB e Marcão. Filho da Preta, é isso? Quando quiser. Ô, mama. Ô, mama. Mama África. É mama África. E nessa sua história tem o fato de vocês conseguirem, no ano passado, criar uma semana do hip hop, né? Ali foi uma batalha? A Carla, que foi a jovem que na época era vereadora, que levou esse projeto de lei para a Câmara, foi ressabiada. Todo mundo falava, por que hip hop? Por que não faz um projeto de semana? Porque hip hop é uma cultura estrangeira, aqui não tem nada a ver. As discussões ainda eram dentro desse campo. E a gente conseguiu sancionar. O prefeito deu esse aval. Nós realizamos uma semana maravilhosa. Levamos para a cidade de Aracaju, nada mais nada menos que Nelson Triunfo, pai do hip hop brasileiro. É isso que a gente tem que quebrar. Essa foi a aparência. Nunca cortei o cabelo e nunca deixei de trabalhar. Durante uma semana, a segunda semana de maio, Aracaju foi a capital brasileira do hip hop. E foi importante para a gente afirmar o hip hop como política pública, porque é muito mais que a música, é muito mais que arte pela arte. O hip hop é uma força transformadora que empodera essa juventude da periferia a se ver novamente, se olhar e dizer bem assim, ei, sei minha origem, sei de onde veio e sei para onde quero ir. Valorizar novamente o campo da sala de aula, se relacionar melhor com a família, com a comunidade, olhar para a sua periferia, olhar para outros lugares e dizer assim, não é só isso que eu quero mais, tentar furar esse bloqueio. Infelizmente, nem todo
gestor tem a mesma sensibilidade. A gente se depara com alguns problemas, inclusive esse ano a gente não teve a realização da semana. Mas são debates e a gente sabe que quando a luta ficar difícil, a gente tem que continuar lutando, né? A caminhada vai ficar dura, mas só os duros vão continuar caminhando. Obrigado, meu Deus, por me guiar. Quero ouvir a Aracaju cantar e digam revolução! Digam revolução! E quem são essas pessoas que você fotografa? Todas as pessoas que são fotografadas sou eu mesmo. Não tem nenhum outro personagem. Como é que você realiza essa fotografia? Então é o seguinte, em algumas situações eu comprei um disparador, mas a maior parte das fotografias é um amigo meu que me fotografa, que de fato ele é fotógrafo, além de artista também, ele é fotógrafo, que é o Marcelo Amorim. É um processo estranho que é como se fosse que ele serve como meus olhos, então eu não consigo mais trabalhar com outros fotógrafos. Inclusive para um projeto da Bienal, eu convidei um outro fotógrafo para fazer um ensaio comigo, foi super bem realizado, muito bacana, mas eu não me sinto plenamente à vontade como eu me sinto quando eu trabalho com o Marcelo, que já tem acho que quase pelo menos uns 10 anos que ele me fotografa. Ao contrário do bem, no peito dói e eu senti. Naquele momento, os 10% de um homem bom que existia em mim sumi. Meu sorriso foi tomado por vários dias. Um rosto desconfiado, meu semblante transmitia. E a cada dia aquela angústia aumentava. Um presságio de outra noite foi tão real que me atormentava. Minhas preces fortaleceu o sexto sentido. Minha morte sendo planejada por alguns amigos. Com Mensagem Negra, vocês lançaram um disco recentemente que é O Inimigo é Mais Confiável. Eu fiquei curiosa, os inimigos, né, no plural, né? Com esse título, assim, qual a mensagem? O que vocês querem dizer ali? É muito isso. Quando o hip hop tenta fugir desse ambiente somente do gueto e dialogar com outros espaços, e aí esse espaço tem discussão política, tem aproximação com outros setores da sociedade, algumas pessoas do hip hop começam a ver também isso com outros olhos. Então vai falar, o sistema está por ali e tal. Então, nesse momento também que o Mensagem Negra conseguiu compor esse disco, foi um momento muito turbulento dentro da cena do hip hop em Aracaju, de alguns apontamentos. Mas foi muito estimulado pela frase do Bob Marley na música Who the Cup Fit, porque ele dizia que o seu amigo, ele é o seu principal inimigo, porque ele conhece seus defeitos e suas qualidades. Então ele sabe aonde te atacar, ele sabe o seu ponto fraco. Então foi estimulado isso assim, os inimigos são mais confiáveis, porque do amigo a gente nunca espera o empurrão, a gente espera o acolher. E a gente teve alguns empurrões de algumas pessoas muito próximas. Eu também fiquei curiosa com outro título, igualmente provocativo, de um livro que você participa, que é o Hip Hop Morreu. O hip hop está morto. O hip hop está morto, entre aspas, assim. E ali tem um painel, assim, dos vários rappers MCs da cena. Você é um deles, né? É. E aí, qual é o contexto? Porque você é amigo também do autor, né? Então pode me explicar de onde é que vem essa história. E o Tony C foi bastante perseguido com esse título, porque alguém achava que ele estava matando o hip hop com aquele livro. E na verdade era uma resposta, Era uma resposta, porque desde 2007... a tentativa de uma parte da sociedade organizada, mais abastada, era apagar a força do hip hop, porque dentro do seu discurso estava uma afirmação de participação em uma postura. Então todo aquele momento ali se tentou apagar o hip hop, matar o hip hop, investindo em outros gêneros dentro da periferia, desconstituindo o próprio movimento também, a partir da sua mensagem, da sua postura, da sua afirmação, jogando elementos mais banais, como fizeram também no início com o Original Funk nos Estados Unidos, construindo o Miami Bass, como tentaram apagar a essência do reggae, do rock e de outros gêneros. O hip hop ele sofre essa pressão. Independente da foto, eu me vi dentro do livro, porque ele conta a história do hip hop, mas em algum momento conta um pouquinho da minha história especificamente, porque o Tony esteve em Sergipe e pôde acompanhar um pouco também do que foi isso. Do provocado texto e do título, inclusive, do nosso disco, Os Inimigos São Mais Confiáveis. Não leva mal, true, voltando só pra contrariar os pés de break. Os que falaram que o Mensagem Negra tinha deixado rap no Hot Black se panga. Eu na lata só vivia de peão com as vagabundas de moto. Nem aí pra favela, um
vocabulário esquisito de peão aqui e ali, embolim com os políticos, vendido no leilão da quebrada, e se corrói, sob a pele de guerreiro, mas o espírito é de playboy, e o semblante de Judas em minha face refletir, minhas pegadas não trilhavam o chão de terra das periferias. Você participou, Nino, da 30ª Bienal de São Paulo. Como é que foi esse momento para você? Quando eu fui receber o convite, eu recebi primeiro pelo Facebook. E isso foi curioso, porque na época eu não me dei conta que Facebook, quando você recebe um convite que não é de um amigo seu, ele vai para outros. E eu não tinha hábito de olhar esses outros. Então eles me convidaram. Quando eu fui descobrir o convite, faltavam 2 dias para a equipe curatorial vir me visitar. Então assim, eu não estava nada preparado. Caramba! Mas e aí, como é que você fez? Porque você pode ter pego trabalhos anteriores, preparou alguma coisa especial para a Bienal, ainda deu tempo? Como é que foi essa correria? Foi o seguinte, eu tenho trabalho e quero mostrar o trabalho que eu tenho. Eu não quero inventar um trabalho, porque eu existo, eu estou aqui, eu estou trabalhando há muito tempo. Então a gente resolveu mostrar durante o período de 10 anos que eu trabalhei. Então foi uma espécie de linha de trajetória assim, do meu trabalho. E o único caso foi umas fotografias que eu já estava em processo, que chama Os Viajantes, que tem meu corpo inteiro, que foi esse fotógrafo que eu convidei para fazer essa experiência nova para mim, para eu mostrar na Bienal. Nós estamos na cidade de Areia, realizando a 14ª edição desse festival que nasceu em 1976, num contexto de luta contra a ditadura. À medida que a democratização chegou, uma parte da motivação do festival foi perdendo o sentido. Então o festival sofreu uma espécie de esvaziamento da coisa política e foi se tornando uma coisa mais do entretenimento, da busca de uma arte, de uma produção cultural alternativa e tal. Esse ano agora, 2013, tematizamos a questão do feminino. O feminino na cultura, mas não apenas o feminino que está nas mulheres, mas o feminino que está nos homens, né? O feminino como complementar, mas muitas vezes também como oposição a um masculino. E aí a gente trouxe essas pessoas para cá, não apenas para o espetáculo, mas para o encontro, para discutir, trocar com as pessoas daqui. Você está num lugar afastado, né? Não é uma cidade grande, né? Então tá tudo pertinho, você pode ir a pé, você tem um tempo de reflexão e de repente você encontra uma pessoa que lhe diz coisas simples, coisas que muitas vezes por viver num lugar afastado, às vezes você pensa que são complicadas. Eu acho que tudo muda para melhor. Eu acho que hoje há muita gente produzindo, a coisa tradicional permanece, né? A gente tem, por exemplo, gente da cultura popular nesse festival, mestras da cantoria de viola e uma DJ mulher, a DJ Cute, né? Super urbana. Mas é muito bacana você trabalhar com, mostrar a identidade, buscar aí o caráter não apenas econômico da cultura, mas o caráter cidadão, no sentido de que todo mundo tem direito não apenas a consumir cultura, mas a produzir cultura. Então acho que
poder encontrar as pessoas, trocar, surpreender os que vêm de fora com o que tem aqui dentro, que tem muita coisa boa, é muito legal. Algum objeto que você tenha uma obsessão especial? A minha mãe desenhava muito... A minha mãe desenhava, não, desenha pássaros. E aí, na medida que minha mãe foi desenhando pássaros, uma vez eu conversando com ela, perguntei por que ela desenhava pássaro, minha mãe disse o seguinte: eu queria ser ou caminhoneiro ou um pássaro. Então ela falou que ela entende as duas coisas como uma ideia de verdade. Aí, no meu trabalho, como eu crio essas alegorias todas, eu comecei também a trabalhar com alegorias que eu virava um pássaro. Então, na minha poética entrou isso muito forte, que é uma ideia poética de que um homem pode virar pássaro a qualquer momento. Só que é uma ideia sempre falida, assim, porque quando eu vou virar pássaro, eu me transformo ou com tapete, ou com um bico que é uma colher de pau, enfim, sempre tem um momento falido nessa tentativa de ser pássaro. E as maiastras, por exemplo, são os pássaros da cultura romena, que o Brancusi usou muito no trabalho dele para fazer também esses pássaros que na cultura romena diz que a maiastra é um pássaro que se transforma em outras coisas. Então, quando eu fiz o trabalho em cima dos vidros, é uma ideia de um pássaro que posou ali. Então, você olha para aquilo e vê um corpo, mas é o instante que eu peguei que esse pássaro virou corpo. Mas mais um segundo ele é pássaro de novo. Então, um pouco essa ideia poética do trabalho. Adorei conversar com você, valeu. E de repente, quando a gente for aí a São Paulo, a gente faz uma visita. Ah, eu vou adorar. Beijo Obrigado. Grande, parabéns pela sua arte, hein? Um beijo, obrigado pelo convite, até mais. Valeu. Esse foi o nosso papo com o Nino Kais. E você que tá com a gente, segue daí, porque se o tempo é agora, o estúdio é móvel. Vem. Essa noite eu vou buscar tudo que Deus me reservou. É nessa noite que eu vou. O ponteiro do KM marcando sempre 60. Devido ao meu bate até melhor que a brisa entra. Observando as placas sinalizando o muro da City. O quê? Tem baile no lado sul. Ixi, aí Marcão, o momento é oportuno. E se pá, liga aquela que tem 3 vagas no Uno. Você já sabe pra onde é o destino? Presta atenção do lado sul, ouvindo os clássicos hinos. Está aqui hoje no Estúdio Móvel, está hoje com Estação Periferia, é nada mais que ser um griot contemporâneo, é griot eletrônico, você construir a sua história com as ferramentas atuais. Então eu uso uma... O griot, só fazendo uma tradução simultânea, eu adoro esse termo, é um contador de história, né? É isso mesmo. Que vem do nosso interior do Brasil. Isso mesmo. Muito legal a associação. Então, eu uso muito isso. O é tudo nosso, na nossa linguagem, é uma afirmação de que se ainda não for, pode ser. Então eu brinco muito com o rap, eu brinco assim. Descartes e os amantes da filosofia que, de repente, me perdoem, mas precisavam dizer que era necessário escrever a história, não só pensar. Foi o rap que me deu essa facilidade de construir esse texto adicional na filosofia da vida. Se eu penso, logo existo, mas não escrevo o que penso, então metade de mim não existe nesse mundo imenso. Se não é verdade, então me mostra onde conta a minha história. E eu estou sujeito a ser um rodapé de livro de história sem glória. Mas se é tudo nosso, então me diz por quê. Se eu sou o dono da história e deixo um outro escrever de forma errada, sem sentido ou conhecimento de causa. Se não está certo, então aperta um botão de pausa. Acorda pro problema, a fita tem que ser invertida. Quem é que quer o legado de coadjuvante pro resto da vida? Eu não. Se você não, bata a poeira e junto o que sobrou dos destroços. Estúdio Móvel, Estação Periferia. É tudo nosso. É tudo nosso. Muito bom, cara. Hot Black aqui com a gente no Estúdio Móvel, curti. Cara, super boa sorte aí, hein? Vida longa pra gente. A gente precisa desbravar ainda esse Brasil muito ainda aí. Estação Periferia, Estúdio Móvel, uma só família. E é isso, é colocar o povo falando pro povo do jeito que o povo é. Isso aí, bacana, gente. Valeu, rapaziada. Amanhã tem mais Estúdio Móvel. A gente se vê por aqui. Até lá. Tchau. Derramando agonia e dor, ainda mostro
quem me dera voltar.